Ninguém nasce autoconfiante. Ninguém nasce acreditando em todos os seus potenciais. Da mesma forma que você pode desenvolver no histórico da sua vida, das suas experiências, no seu passado, uma visão negativa sobre si mesmo a partir das suas experiências, seja da sua criação, seja daquilo que você viveu na sua história de vida, do mesmo jeito que você pode desenvolver essa experiência, esse olhar negativo sobre si mesmo, que dificulta você acreditar, você também pode desenvolver a capacidade de acreditar em si mesmo. Eu sou Dr. Del Delambre, sou CEO da WTS e está no ar mais um Bora Eu Forte. Bora Eu Forte. Então, não se esqueça agora de se inscrever no nosso canal, de ativar o sino para você receber todas as notificações, para você ser informado de cada vídeo que vai sair aqui, cada conteúdo novo nesse programa Bora pro seu Eu Forte. Bora pro Eu Forte. Vamos então? Vamos ao Bora? Olha só. Hoje eu quero falar com você exatamente isso que eu acabei de dizer. Da mesma forma como você ou qualquer pessoa não nasce autoconfiante, está sujeito ou sujeita às experiências negativas no passado que definem um pouco quem você é, os seus sentimentos, você pode desenvolver o que é positivo. Porque dentro de uma teoria ou da própria teoria da atenção, método travessia, eu desenvolvi o que nós chamamos de retrato embaçado. Retrato embaçado é um sintoma que tem como característica central a dificuldade que muitas vezes você tem de acreditar em si mesmo. A dificuldade de acreditar em si mesmo. E essa dificuldade de acreditar em si mesmo, ela vai atingindo várias áreas da sua vida, seu relacionamento, sua vida financeira. Mas o interessante é que dentro da teoria da atenção, existe possibilidade de você desenvolver uma solução para isso. Por exemplo, você tem um negócio, mas você não acredita em si mesmo, e aí quando você vai fazer alguma parceria, você perde. Porque você não chega lá passando para o outro que você acredita em si mesmo. Se você vive, por exemplo, dentro de um relacionamento conjugal e que você não passa confiança para o seu parceiro, você perde também a credibilidade com esse seu parceiro. E isso vai desenvolvendo uma série de fragilidades que a gente chama a fragilidade dentro do seu emocional. E isso vai desenvolver a insegurança. Isso vai fazer você acreditar, muitas vezes, que você não tem condições de chegar em um outro patamar. Eu já encontrei pessoas que elimina o relacionamento conjugal dele, muitas vezes, porque ele não acredita nele mesmo. Ele, às vezes, acha que o outro, só pelo fato de não ter avisado onde foi, ele já cria um cenário na cabeça de que o outro está fazendo algo que não é interessante. Isso tudo em função da insegurança. Percebe que não acreditar em si mesmo tem diversas consequências? Nós chamamos um pouco isso de referencial emocional fraco. Existe um lugar dentro de você que está fragilizado. E essa fragilidade, ela vai fazendo com que você acumule do lado de dentro experiências, você acumule do lado de dentro referenciais que a gente chama que você passa a se olhar de uma forma embaçada. Você passa na frente do espelho, do lado de lá é uma pessoa grande que está lá, mas você enxerga uma pessoa menor. Como que isso acontece então? Por que isso acontece? Por que você muitas vezes não acredita no potencial que você tem, mesmo que outras pessoas cheguem e falem para você? Por que você desenvolve esse referencial interno emocional fraco? Eu gostaria que você pensasse, viesse junto comigo aqui, que eu gostaria que você entendesse algumas coisas. Queria te ajudar neste momento com alguns conteúdos importantes. Eu já treinei várias pessoas que elas sofriam muito com esse autorretrato embaçado. A imagem que elas tinham delas mesmas era uma imagem embaçada, ou seja, uma visão interna fraca. Elas sofriam caladas com esse drama, porque muitas vezes quem estava em volta também não conseguia compreender. Na verdade, quem estava em volta às vezes pressionava. E esses profissionais chegavam para mim reclamando de uma sensação de angústia,
pelo fato dele perceber que a vida dele está parada, mesmo ele tendo um grande potencial. Eles compartilhavam comigo que eles não conseguiam ver outras coisas na vida além daquilo que eles sentiam. Isso se chama autorretrato embaçado. Retrato embaçado é a visão turva ou deturpada que você tem de si mesmo. E eles reclamavam que eles trabalhavam, mas eles não conseguiam realizar o sonho, não conseguiam ter uma escala financeira, não conseguiam ter uma estabilidade nos relacionamentos, tudo porque eles não acreditavam neles mesmos. E no final eles acabavam quase sempre frustrados, porque estavam também presos dentro da dor da incompreensão. Isso aqui é o que eu gostaria que você, que entende, que está vivenciando, percebesse. A grande reclamação era: eu tenho um grande talento, as pessoas falam que eu tenho esse grande potencial, porém eu mesmo não consigo acreditar em mim. Essa foi, por exemplo, a história de um empreendedor, que eu vou preservar o nome dele aqui, um empreendedor de Brasília que eu acompanhava, e que ele chegou para mim angustiado com uma situação muito semelhante a essa. E a fala que ele sempre dizia é: por que todo mundo diz que eu falo bem, que eu oriento bem as pessoas, eu aconselho bem as pessoas, eu tenho uma capacidade de articulação, mas por que todo mundo fala isso, mas eu mesmo não acredito em mim mesmo? E aí ele dizia para mim: será que essa é a razão de eu não ter forças para lutar pelo meu sonho de treinar pessoas? Será que essa é a razão de eu não conseguir alavancar a minha vida do ponto de vista financeiro? Ou seja, ele ficava com várias perguntas e que eu entendo pela teoria que esse era um sintoma que estava presente ali. Sintoma do processo que eu mostro dentro da teoria da atenção. Eu queria que você pensasse, porque eu quero entregar esse conteúdo para você pegar isso para a sua vida. Eu queria que você pensasse comigo algumas questões que levam, uma pessoa a não acreditar nela mesma. E aqui é importante essa clareza. Eu me lembro, por exemplo, de uma das matérias que eu mais gostava de lecionar, de ensinar na faculdade, era a matéria que estava ligada à Europa nos séculos, transição do século XV para o século XVI. E você não precisa entender essas datas, mas é importante que você entenda quais as mudanças daquela época que impactam na sua vida hoje no Brasil, na forma como você analisa a sua autoimagem, quem você é. Você não precisa entender o grupo, que fazia isso, mas é importante perceber que o processo, por exemplo, de colonização do Brasil, ele deixa aqui heranças que vão ser heranças que vão ter influência na forma como você se enxerga hoje. Exatamente porque os grupos que vivenciaram ou fizeram aquele processo de colonização, que vieram daquele período da Europa para o Brasil, eles não tinham passado por alguns processos que nós chamamos de abertura para a modernidade. Não é tão complicado isso. Mas o que é importante você perceber é que tudo que, de certa forma, eles acabavam fazendo tinha uma metodologia que misturava meio que a culpa em quase todas as coisas. E a culpa, então, passava a estar presente dentro dos processos de formação do emocional. Esse é um estudo que se chama História das Emoções. E que eu estudo isso há um tempo para entender por quê que muitas pessoas, dentro do contexto do Brasil, não acreditam nelas mesmas. Mesmo elas tendo determinado potencial, elas não acreditam nelas mesmas. Mesmo que outras pessoas chegam e dizem, você é de determinado tamanho, elas não acreditam nelas mesmas. Eu poderia dizer que existe um tipo de cultura na qual há uma dificuldade. Existe um tipo de cultura que está presente, entranhado aqui e que atinge a sua vida. E dentro dessa cultura as pessoas têm medo da felicidade e medo do prazer. E isso tem a ver com a formação de uma história das emoções. E essa situação, essa experiência, ela vai sendo passada de geração em geração. O que eu estou mostrando, ou estou querendo dizer para você,
é que você não precisa assumir essa culpa sozinho. Você, de fato, se você se identifica que você não acredita no tamanho que você tem, muitas vezes você não acredita no potencial que você tem. Eu quero dizer para você que a raiz um pouco disso é um pouco antes de você. Agora, tem um dado que é muito importante, que tem alguns aspectos aqui que são importantes para você entender. De um lado, você tem a história das emoções, e essas emoções fragilizadas, elas vão sendo trabalhadas. Do outro lado, a gente tem um elemento que é muito importante, que eu preciso dizer. A espiritualidade, que é um tema que ele é importante para você ajudar a corrigir esse emocional, para você passar a acreditar em si mesmo. Mas a espiritualidade, infelizmente, também foi usada em muitas situações para produzir a culpa e para produzir o medo. Você consegue entender? Então, esse é o contexto. Foi por isso que eu desenvolvi a espiritualidade saudável do eu forte no método Travessia dentro da teoria da atenção. A segunda coisa que eu queria que você prestasse muita atenção, que eu acho que é importante você saber, é o processo de violência emocional que muitas vezes nós estamos sujeitos dentro da nossa cultura, sobretudo dentro da nossa cultura brasileira. E esse processo de violência emocional acabou se tornando também formas de se resolver problemas dentro da cultura. Então, imagina comigo, você foi atingido por todos esses fatores, sem você saber. Muitas vezes a violência que causa o retrato embaçado ou a autoimagem rebaixada de si mesmo não é apenas uma agressão física. O que eu estou falando aqui é de uma violência emocional, um tipo de violência que você muitas vezes não escolheu e que você foi atingido na sua infância. Quando você muitas vezes precisava de ter direito ao cuidado, ao afeto, ao carinho, a ter uma mãe muitas vezes atenciosa ou um pai presente na sua infância, você não teve. E isso são formas de violência emocional. Você não teve, desde criança, um espaço para você sonhar e ser você mesmo. Mas agora, eu gostaria que você entendesse um princípio que existe dentro de tudo isso. Isso é muito importante. Esse princípio, ele já vai te ajudar a canalizar a energia negativa que vai se formando dentro do processo de incompreensão sobre quem você é. A incompreensão de você ser de um tamanho, mas os seus resultados serem menores do que você realmente é. A incompreensão de você trazer muitas vezes essas memórias negativas de épocas de experiências que aconteceram lá no seu passado. Eu sei que essas incompreensões muitas vezes geram em você a raiva, geram em você a própria angústia e geram em você uma série de perguntas. É por isso que eu estou produzindo esse conteúdo aqui. Esse conteúdo é para conversar, é para te entregar, é para te ajudar a repensar, porque eu sei que muitas vezes você coloca algumas perguntas para si mesmo, por que comigo acontece isso e com outros não acontece? Será que eu sou melhor ou sou pior do que outros? Será que eu fiz alguma coisa lá no meu passado para eu estar recebendo tantas coisas negativas? Quero dizer para você, olha só, pense comigo, seu bisavô também recebeu essa cultura, a sua avó também recebeu essa cultura, os seus pais muitas vezes, ou provavelmente são herdeiros também dessa cultura do medo, dessa cultura da culpa, dessa cultura das violências emocionais. Todos, veja, é uma herança que está presente. Não adianta você culpar a sua mãe ou seu pai. É muito provável que você foi criado dentro dessa cultura de negação da sua escuta, de negação do seu espaço afetivo, de negação das possibilidades que você tem de desenvolver quem você é. Talvez você tenha sido criado, inclusive, dentro de situações em que você foi violentado mesmo, abusado da sua capacidade, das suas possibilidades. Só que isso hoje está tudo na sua mão. De alguma forma, você é atingido por esse processo que começou antes de você. Uma vez eu dava uma palestra numa instituição e uma pessoa me procurou e disse que tinha se identificado com um retrato embaçado. Essa parte da teoria.
ela se identificou com isso que eu estou compartilhando com você. E ela disse para mim que ela não conseguia se desprender daquilo que fizeram com ela lá no passado e por isso ela não conseguia perdoar a sua mãe. E ela falou, eu estou agora com um grande problema porque a minha mãe faleceu. Eu escutei a dor dela, eu sabia que ela estava alimentando uma energia destrutiva, de emoções destrutivas dentro dela, do retrato embaçado. Ela não conseguia ser ela mesma porque ela não soltava a mãe que já tinha ido embora. Ela prendia aquela água parada, suja dentro dela, daquela mãe que a maltratou. E naquele momento eu passei um exercício para ela. Ouvi e passei o exercício. No segundo dia da palestra, ela me procurou e disse que tinha tido uma das melhores noites da vida dela. Ela tinha dormido, ela tinha conseguido dormir. E ela disse que não dormia bem há muito tempo. E ela fez o exercício. Ela se sentou sozinha no quintal da casa dela, olhou para o céu e falou com o Criador a dificuldade que ela estava vivendo. E depois ela escolheu uma daquelas estrelas lá no céu, chamou aquela estrela do nome da mãe dela e disse para aquela estrela tudo que ela precisava dizer naquela noite. E ela me contou que depois de muito choro, ela liberou o perdão para que a memória da violência emocional que ela tinha sofrido e que tanto atrapalhava ela na dificuldade de acreditar nela mesma, para que aquela memória fosse embora junto com a memória da sua mãe. E aí ela me disse que vivenciou ali um renascimento. E depois ela adormeceu, e quando acordou, ela disse que vivenciou uma das experiências mais importantes da vida dela. O que eu quero que você entenda, talvez, é a mesma experiência que ela vivenciou. Quem vivencia a experiência do retrato embaçado, muitas vezes vive dentro de uma angústia calado. Está num trabalho e vê pessoas atravessar. Está no relacionamento conjugal, a insegurança toma conta, às vezes destrói o relacionamento. Poderia ter uma escala financeira muito maior, mas não consegue ter porque não acredita em si mesmo. Veja, é uma redoma de dor. É uma redoma de dor por causa de experiências que muitas vezes você não provocou. E se você permanece na busca de tentar achar respostas para essas experiências, como eu mostrei para você, são encontros culturais da sua mãe, do seu bisavô, do seu tataravô, seja quem for, que isso é muito antes de você. Por isso que eu digo, e eu mostro dentro do método da travessia, dentro da teoria da atenção, poder de vida, eu mostro que existem outros caminhos. E é isso que eu quero agora, já nessa última parte, entregar aqui para você. Não se esqueça de curtir o nosso canal, não se esqueça de tocar o sino e não se esqueça, se esse vídeo é importante, está sendo importante esse conteúdo para você, dê de presente. Compartilhe e divida com outras pessoas. Quando ela disse para mim que ela dormiu tranquila, uma das melhores noites da vida dela, que ela conseguiu liberar, é aqui que está 3 recomendações para você dentro desse contexto. A primeira recomendação, você vive a experiência do retrato embaçado. A primeira, tire o peso. A culpa não é sua. Isso aqui é uma compreensão interna que você pode ter a partir de agora. É tirar o peso. Às vezes vêm as perguntas e você dá ibope a essas perguntas. Não é necessário você dar ibope. A vida é muitas vezes maior do que você. Então tira o peso, a culpa não é sua. A segunda recomendação, separe 5 minutos. Separe 5 minutos para você respirar e ficar com você escutando a sua respiração. Por que eu digo isso? No nosso treinamento, várias e várias pessoas compartilham o quanto 5 minutos mudou a vida delas para sempre. Porque, veja só, o referencial do retrato embaçado está num lado seu que eu chamo de referencial emocional fraco, fragilizado. Referencial emocional deturpado, porque isso não é você. Fizeram isso com você. Mas do outro lado, você tem um outro referencial emocional, que você vai ver, poder de vida, você pode pegar outros conteúdos meus aí, que você vai encontrar algum conteúdo sobre o poder de vida, e é neste referencial do poder de vida
que está você de fato. E quando você respira, escutando a sua respiração, você está tendo contato com ele. É aqui que você consegue soltar quem te machucou a partir da força do Criador que te criou. Te criou. Esse Criador, ele te fez. E é nessa experiência, então, que a gente tem, olha, primeiro, recomendação número 1, solte, tire o peso, a culpa não é sua. Quando você tira o peso e você entende que a culpa não é sua, você abre, então, portas para você não alimentar essa energia negativa e a busca de respostas que muitas vezes não tem. A segunda, quando você começa a exercitar esses 5 minutos e que você começa a parar, você começa a escutar essa sua respiração e entendendo, agora você vai fazer isso com essa compreensão que eu estou te dando, entendendo que o seu fôlego de vida é a conexão com aquele que te criou e que sustenta todo o universo. Do mesmo jeito que você pode ter sido educado, machucado, bloqueado com experiências negativas do seu passado que interferem no seu presente, você pode construir novos referenciais agora no seu presente, que serão amanhã a história do seu passado. A partir de um novo referencial que eu chamo, dentro da teoria da atenção, dentro do método travessia, de poder de vida. É um lugar dentro de você onde existe a capacidade de você recompor os seus referenciais emocionais e dar, então, outro significado para tudo que você viveu na sua história do seu passado. Mas isso aqui é uma outra conversa sobre o seu capital de tensões internas e o seu capital de tensões emocionais. É o CAT. Por hoje, ficamos aqui com mais um Bora pro Eu Forte. Não se esqueça de curtir o canal, não se esqueça de ativar aqui o sino para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós vamos ter e não se esqueça de dar de presente. Pega esse vídeo, ó, pega o link aqui, compartilha, vai lá no seu WhatsApp, escolha 5 pessoas e dê esse vídeo de presente. Bora pro Eu Forte! Bora!